Às vezes nós chegamos aqui como se fosse o último fio de esperança. Olhe para ela e seja profeta. Diga para ela o seguinte, diga para essa pessoa o seguinte: Deus é contigo. E está escutando as tuas orações. Amém? Vamos orar? Senhor, eis-nos aqui, reunidos por um propósito: abençoar vidas. Senhor, dá-nos almas, dá-nos filhos, e que possamos cuidar deles. Pai, muito obrigado pelo dia bendito que Tu nos concede hoje. Obrigado pelas lutas, pelas dificuldades pelas quais passamos. Obrigado, Pai, porque elas são o que nos impulsionam a ir Te buscar. Obrigado, Pai amado, por podermos estar no Teu lar, na Tua casa, a quem Tu chama de casa de oração. Obrigado, Senhor, pelas famílias aqui reunidas. Obrigado pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, homens e mulheres. Pai, toma este lugar diante do Teu altar. Quebra toda a cadeia de impiedade, tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti. Santo Deus, derrama sobre o Teu povo mais unção, mais unguento. Cura a nossa alma de todas as feridas, Santo Deus, morais, espirituais, emocionais. Nós necessitamos, ó Pai, da Tua intervenção. Há tantas causas sem respostas, porque nós não sabemos aguardar. Então, Senhor, nos ensina a ter paciência, nos ensina a olhar, Pai amado, para o alto e aguardar a Tua resposta. Assim, Santo Deus, que possamos fazer planos segundo a Tua vontade. Pai, eu quero Te apresentar em nome de Jesus a vida do Anderson, a vida da Aline. Obrigado pelo Alan que chegou. Pai bendito e santo, toma aquela da maternidade. Muito obrigado, Pai, pela equipe médica, por tudo que Tu preparou para a chegada do Alan nesse novo dia. Obrigado, Santo Deus de Israel, pela Tua igreja reunida, que se alegrou, que orou, que tem buscado. Obrigado pela célula mais que especial, que tem abrigado esse casal, por terem orado por ele. Obrigado, Santo Deus, por esse espaço tão precioso. Obrigado, Santo Deus, em nome de Jesus nós cremos que Tu estás fazendo muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ser conosco, Pai amado, ser com cada pessoa que acabou de chegar. Ministra sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, através do louvor, através da palavra. Pai, ser conosco em tudo nós Te pedimos, Te agradecemos e oramos em nome de Jesus, que vive e que reina por toda a eternidade. Amém, amém, amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar e Ele quer se mover através de nossas vidas. Olhe para o seu irmão e declare: dê lugar, irmão. Dê lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor.
se move em você. Segure na mão do seu irmão. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior. Profetize na vida dele. Dizendo às vezes que não é ninguém. Deus te chamou hoje aqui para dizer que você é alguém sim. Falar Do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Ergamos as mãos. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aperte forte a mão do seu Você tem irmão. valor, o Espírito E declare isso na vida dele. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Deixa o Espírito te tocar. Deixa o Espírito Santo de Deus te renovar. Tem um valor, o Espírito Santo se move. Deixa Ele trazer para o teu coração a certeza de que você é valioso. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar ao Senhor que nós amamos. Aleluia. Glória a Deus. Toda a igreja, amém? Um carpinteiro, um homem simples, apaixonado por uma obra, uma missão. Perdoar meus pecados, fui constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz. Mesmo assim não me abandonou. Fui constrangido por tanto amor. Ele não se importou com meu estado envergonhado. Cristo simplesmente me amou. Estou apaixonado
por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Uma missão que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz, mas assim não me abandonou. Fale para o Senhor que você o ama, declare o seu amor verdadeiro. Com preço de sangue, comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue, comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue, comprou-me, lavou-me. Com preço de sangue, salvou minha vida. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Pela missão Que era impossível, meu Jesus realizou. Estou apaixonado por Cristo. Estou apaixonado pelo Salvador. Ele sabia de sua morte lá na cruz, mesmo assim não me abandonou. Aleluia. Aleluia. Quem é crente, dá um aleluia aí, por favor. Só tem esses crentes aqui? Quem é crente, dá aleluia. Nunca vi um justo desamparado, não, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi um salvo que não goste de cantar. Ele louva a Deus, pois tem motivos de sobra pra louvar. Se o inimigo vem contra ele como um gigante feroz, ele levanta a espada do Espírito e diz: quem será contra nós? E o gigante furioso cai por terra, não pode prevalecer, pois quem está na frente não perde batalha, é vencer ou vencer. Quem é crente, cante aleluia. Quem é salvo tem vitória no céu. O inferno se levanta, mas não adianta. Quem vence é o povo de Deus. Quem é crente, cante aleluia. Quem é salvo tem vitória no céu. O inferno se levanta, mas não adianta. Quem vence é o povo de Deus. Nunca vi um justo desamparado, não. Eu não, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi um salvo que não goste de cantar. Ele louva a Deus, pois tem motivos de sobra pra louvar. Se o inimigo vem contra ele como um gigante feroz, ele levanta a espada do Espírito e diz: quem será contra nós? E o gigante furioso cai por terra, não pode prevalecer,
Pois quem está na frente não perde batalha. É vencer, é vencer. Quem é crente, cante aleluia. Quem é salvo tem vitória no céu. O inferno se levanta, mas não adianta. Quem vence é o povo de Deus. Quem é crente, cante aleluia. Quem é salvo tem vitória no céu. O inferno se levanta, mas não adianta. Quem vence é o povo de Deus. Quem é crente, cante aleluia. Vamos levantar a igreja. Quem é salvo. Vamos louvar ao Senhor com nossa alegria. O inferno se levanta, mas não adianta. quem vence é o povo de Deus. Quem é crente, cante aleluia. Quem é salvo Tem vitória no céu. O inferno se levanta, mas não adianta. Quem vence é o povo de Deus. Quem vence é o povo de Deus. Quem vence é o povo de Deus. Aleluia! E quem é povo de Deus aí, dá um glória a Deus, por favor. Vamos profetizar a alegria nesse lugar. A alegria de servir a um Deus que é vivo, a um Deus que é santo e que não nos desampara. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, queridos. Boa noite, amém? Glória a Deus. Amados, por favor, abram comigo o livro de 2 Crônicas. Não é Coríntios, 2 Crônicas, capítulo de número 31, verso de número 5. Está depois de 2 Reis. 1 Crônicas, 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 31, verso de número 5. Por favor, queridos, aqueles que forem encontrando em reverência a palavra do Senhor nosso Deus, vamos nos colocar de pé juntos. Segunda Crônicas 31, verso 5 diz assim: Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do fruto, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Amém, queridos? Amados, aqui logo no início do versículo diz: quando se divulgou essa ordem, então quando eles compreenderam, ou então quando eles foram alertados em relação a isso. Eles compreenderam que teriam que entregar a Deus o melhor daquilo a qual eles tinham semeado, o melhor do seu fruto. E aqui no texto relata que eles levaram tudo aquilo que eles plantaram, o melhor do vinho, do azeite e do cereal. De tudo aquilo que eles plantaram, eles deram em retribuição a Deus o seu melhor. Então, queridos, dar o melhor a Deus não é nada mais, nada menos que um ato de gratidão. Pois todos os dias nós somos gratos a Deus. Todos os dias nós nos levantamos, fazemos as nossas atividades. Para aquele que tem um trabalho, dê glória a Deus por isso, pois muitos estão aí fora necessitando de um. Então nós temos que ser gratos muito a Deus. Então, queridos, semeie o seu melhor, semeie daquilo que Deus tem colocado como um fruto diante das tuas mãos, pois eu tenho certeza que Deus tem te abençoado tremendamente. Pois para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem feito milagres, prodígios e maravilhas diante da minha vida. E eu tenho certeza que eu não sou o único, eu tenho certeza que são muitos, tanto na igreja como naqueles a quais o Senhor tem reservado. Então, queridos, dê com amor, não com pesar no coração, não por obrigação, mas dê com alegria. Amém, queridos? Então, semeie o seu melhor, amados, na casa do Senhor. Amém?
Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos orar ao nosso Deus. Impõe as suas mãos, queridos, onde você entregou o seu melhor. E creia que o Senhor vai fazer superabundar na tua vida. Amém? Seu Deus amado, te agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade, Pai, de nós entregarmos o teu melhor diante do teu altar. Pai, que o Senhor venha recolher cada semente, Pai amado, pois nós plantamos com fé. E nós cremos, ó Pai amado, que no tempo devido nós iremos colher os nossos frutos. Pai, te pedimos em nome de Jesus, visita cada lar, cada família, ó Pai, aqui representada. Que o Senhor, ó Pai amado, venha fazer o impossível acontecer diante dos seus olhos. Que o Senhor venha visitar, ó Pai amado, suas dispensas. Que venham estar, ó Pai amado, sempre cheias, a transbordar, para que eles venham, ó Pai amado, poder abençoar os seus vizinhos. Pai, te pedimos em nome de Jesus, pelos ó Pai, que não tiveram a oportunidade de semear neste momento, que o Senhor venha, ó Pai amado, abrir portas de facilidade, portas de emprego, surpreende, ó Pai amado, os teus filhos, ó Deus amado, pois nós cremos que Tu és um Deus que nos surpreende. Pai, te pedimos em nome de Jesus, continua falando conosco, ó Pai amado, durante esta noite, durante esta semana, durante este mês, durante este ano e até a Tua vinda, Pai. É assim que nós oramos, crendo em nome de Jesus. Amém, Deus. Saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? O irmão faz assim porque ele está muito feliz. A alegria dele é tão grande que ele quer dar um amém bem forte para o Senhor, né, irmão Ari? Então vamos dizer amém. Ai, glória a Deus, você conseguiu contagiar os irmãos, é isso mesmo. E aí, nesse mesmo espírito do irmão Ari, com muita alegria, nós vamos cumprimentar os nossos visitantes. O pastor já falou da sua irmã, do seu cunhado, que é minha cunhada, meu concunhado. Mas aí, nesse momento, que é o momento de nós cumprimentarmos de verdade os nossos visitantes. E aí, como é que a gente cumprimenta, a amada igreja, cumprimenta os visitantes? E nós temos também ali atrás a Shirlaina e o Adeilson Júnior. Sejam bem-vindos, querida, com o seu filhotinho. E como é que a igreja cumprimenta? Até porque nós temos motivos de sobra para glorificarmos o Senhor, para agradecermos a Ele. Porque o fato dele nos permitir estarmos aqui nessa noite é motivo de muita bênção. E falando em bênção, né, os amados irmãos dos grupos dos homens tinham sentido, né, o Deus usou o irmão Saul para falar sobre um livro muito abençoado, que o título é 21 dicas para ser um pai ideal. Né, então já está quase um mês que a gente tinha feito esse pedido, e o pedido chegou, tá? Ao final do culto, quem já pediu ao irmão pode nos procurar na secretaria, e vieram 5 exemplares sobrando. Então aqueles que não tiverem interesse, nós vamos ter 5 ainda na secretaria. E lembrando os irmãos que nós temos até domingo, para aqueles que ainda não se pronunciaram sobre o nosso retiro, para estarem lá conversando conosco para que dê tudo certo. Amém? Cadê? Agora que ele vem. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Eita, que o Ari chegou cheio de fogo. Amém. Aleluia. Queridos, nós vamos falar sobre... Ixi, nem saudei de novo, né? Tem gente aí que chegou depois. Sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoe poderosamente. Obrigado por estarmos juntos aqui. E eu queria falar com vocês sobre aquilo que eu falei no início, sobre as fontes inesgotáveis de amor. Nós lemos o texto no Salmo 36, que fala sobre a forma como Deus interage com o homem e a forma como nós precisamos estar devolvendo a Deus
aquilo que Ele nos dá com tanta ênfase, com tanta alegria. Esse texto dos Salmos foi escrito por Davi, e Deus fala ao Senhor acerca daquilo que Ele tem vivenciado. Por Davi, por Asaf. E Deus tem querido que nós possamos tomar posse também de uma conduta como essa, de estarmos, mesmo em meio a todas as lutas, fadigas e cansaços do dia a dia, buscando no Senhor a sua fonte inesgotável de vida. Mas é justamente sobre esses aspectos que nós vivenciamos aqui na igreja que eu preciso desenvolver com vocês mais e melhor, para que nós possamos estar alcançando o grande desafio de alcançar almas, e um desafio talvez bem maior, que é de cuidar bem delas. Amém? Esses são grandes desafios da igreja local, de qualquer igreja que quer fazer discípulos de Jesus. Ganhar almas é algo impressionante, é imprescindível, toda a igreja quer fazer isso, mas o cuidado com as almas, o cuidado com as ovelhas é algo extremamente importante. Se nós não tivermos, nós podemos ganhar muitas pessoas, mas se nós não desenvolvermos o cuidado, o amor para com estas vidas, nós perderemos facilmente para o inimigo das nossas almas. Amém, queridos? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo de número 2, o verso de número 11 ao verso de número 14. Mas anotando, você anota antes que você chegou agora, o Salmo 36, para você estudar com calma depois. Amém, queridos? Amém. Eu não sei se é porque fez alguma coisa, está meio longe. É? Ok. Amém, queridos? Capítulo 2 do profeta Jeremias, do verso 11 ao 14, que diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Amém? O texto está falando acerca de algo que aconteceu com o povo. Uma profecia dada ao profeta Jeremias, em um momento onde o povo tinha se afastado de Deus, começando a seguir outros deuses, começando a estar rebelde em relação aos mandamentos de Deus, a todos os estatutos que Deus havia dado. O povo havia se afastado, não estava se conduzindo como deveria, e o profeta veio para trazer uma palavra dura ao povo, e eles não estavam dispostos a ouvir mesmo assim. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele é conterrâneo do profeta Isaías, mas veio com um propósito muito difícil. Ele é conhecido como o profeta chorão. Existem outros profetas que são também seus contemporâneos, profetas Esdras, que tratam acerca desse cativeiro que o povo iria passar. O povo de Israel iria ficar 70 anos cativo lá na Babilônia. Seriam reinados pelo rei Nabucodonosor em um dado momento, até se passarem pelos outros reis, Ciro, rei Dário, e eles ficaram cativos. Eles também são contemporâneos da história preciosa de Daniel, dos amigos de Daniel. E nós começamos a conhecer como é que o povo desenvolveu a sua caminhada. Não era fácil. E o profeta veio com uma palavra dura no início da caminhada dele para dizer ao povo. O profeta Jeremias passou por muitas dificuldades. Ele foi preso e foi enxotado, ele foi rejeitado, porque como profeta e sacerdote as pessoas não estavam dispostas a ouvir nada que fosse de encontro a elas.
Então nós aqui como igreja precisamos aprender uma coisa com o profeta Jeremias, ou pelo menos com a situação com que ele passou. Não é fácil lidar com pessoas, não é fácil lidar principalmente com pessoas rebeldes, não é fácil lidar com pessoas que nós reputamos como pessoas difíceis. E quando nós falamos que alguém é difícil, nós nos esquecemos que nós também somos. Nós nos esquecemos que nós sempre estamos apontando para alguém, mas ao apontarmos, é só você olhar para a sua mão agora, você vai perceber que existem outros 3 dedos apontando para você. Normalmente nós, quando falamos de alguém, nós deixamos de nos olhar no espelho. Normalmente isso acontece entre marido e mulher, né? Eles estão tão próximos, tão ligados, eles são tão aparentemente afinados, que conhecem virtudes e defeitos. Mas numa briga, o que é que acontece? Não aparece qualidade, só defeito. Você é feio para baixo. Alguns começam a dar predicados dos quais até os animais ficam com vergonha. Eu fico pensando, o animal quadrúpede chamado cavalo, burro, jumento, como é que ele ficaria ouvindo que o homem é tudo isso? Eu fico pensando quando a mulher que trabalha, às vezes trabalha, né? Às vezes tem que fazer isso em casa, a maioria tem que fazer, homem às vezes também ajuda, pega uma vassoura e vai varrer a casa. E de repente aquela vassoura, porque você assistiu muito desenho animado, muito filme de bruxa, e numa discussão você não consegue mais ver aquela bela, ela passou a ser fera, e de repente ela passou a ser também uma bruxa. E quando você assistiu muito Chaves, ela deixa de ser aquela bruxa para ser a bruxa do... E essas brigas ficam tão enigmáticas e também tão didáticas e ao mesmo tempo tão lúdicas. A pessoa busca personagem de todo que é canto. E cada um começa a utilizar predicados que não deveriam, porque nós nos conhecemos tão bem. Mas na verdade nós apenas reputamos contra o outro aquilo que está dentro de nós e é difícil ser retirado. Então toda a vida que você brigar com alguém, apontar alguém, julgar alguém, você na verdade está extirpando o que está dentro de você. Porque eu preciso aprender com Jesus. Então vou lá, anota esse texto por favor, João capítulo 8. É bom ler o texto todo, não vou dizer onde é que começa não, mas eu vou falar apenas sobre um ponto. Jesus estava ali sendo levado para ser pego de alguma forma pelos fariseus. Uma mulher foi pega em flagrante adultério. Os homens já trouxeram-na, lançaram-na ao chão. E esses homens estavam com pedras sobre as suas mãos, pedras grandes. A lei dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada até a morte. Era a forma de se encontrar, de devolver a honra àquele que havia sido adulterado. Era a lei que existia em Israel, instituída pelo Senhor. E os homens estavam ali prontos. Os homens estavam babando, estavam irritados, estavam trazendo sobre eles a lei e dizendo que aquela mulher deveria morrer porque a lei diz isso. Então começaram a perguntar a Jesus, e eu encontro nessa passagem o maior psicólogo de todos os tempos. Jesus conhece a natureza humana como poucos, como eu e você deveríamos aprender a conhecer. Jesus sabia que aqueles homens estavam irados demais. Jesus sabia que aqueles homens estavam trazendo sobre eles uma razão irracional. Estavam trazendo sobre eles uma legalidade que eles não teriam direito. E eles ficaram instando a Jesus e perguntando, porque eles queriam não somente maltratar aquela mulher, mas como eles queriam também pegar Jesus de saia justa, se é que eu posso utilizar essa expressão. Queriam pegar Jesus de alguma forma para também levá-lo a uma condenação por ter blasfemado contra a lei. Então Jesus faz o quê? Deixa que os homens, ou dos homens, seja retirado toda aquela ânsia, toda aquela ira, toda aquela queimação que estava dentro deles. Então eles perguntam uma vez, 2 vezes, 3 vezes sobre isso. E durante esse momento existe uma curiosidade que não é descrita, não é falado o que Jesus estava fazendo. Diz que ele estava, alguns dizem que era com graveto, outros dizem que é com a mão, depende muito da tradução, mas o fato é que ele estava escrevendo algo na areia.
Então ele escrevia com o dedo ou com um garrancho, vamos colocar como se fosse com o dedo, mas não diz exatamente o que era. Jesus estava fazendo algo muito impressionante. Jesus estava tirando o foco, diga tirar o foco. Jesus estava tirando o foco daquela mulher, daquela situação. Estava fazendo com que eles agora olhassem para um outro ponto. Tirassem aquele fogo todo, começassem a arrefecer, começassem a diminuir aquela ira. Então Jesus fez com que eles estivessem, em primeiro momento, aqueles homens estavam olhando para 2 pontos. Aliás, no primeiro momento aqueles homens estavam olhando para a mulher. No segundo momento aqueles homens estavam olhando para Jesus. No terceiro momento aqueles homens estavam olhando para o que Jesus escrevia. Amém? Ou para a ação de Jesus. O que aconteceu? Então eles perguntaram uma vez. O foco ainda não tinha saído, então Jesus não respondeu, continuou o seu desenho na areia. E eles perguntaram mais uma vez. Naquele instante eles captaram apenas aquele foco, deixaram a mulher de lado. Eles queriam agora que Jesus respondesse. A mulher já não estava no foco, agora era Jesus que tinha que responder a pergunta. Jesus era o segundo ponto. Jesus não respondeu. Eles perguntaram uma terceira vez, Jesus continuou escrevendo, e Jesus então falou. Porque agora ele tinha captado toda a atenção para ele. Diga toda a atenção. Quando nós estamos brigando, toda a nossa atenção está contra a pessoa. Não é mais nem contra o problema, é contra a pessoa. E nós vamos arranjando cada vez mais problemas. Ou não é assim? Nós vamos tirando coisas do arco da velha. De quando você ainda usava fralda. Mas por que isso, pastor? Porque começa a falar da tua mãe, do teu pai, da tua família, todo mundo entra no rolo. Ou não é assim? Marido e mulher, quando começa a brigar, vem pai, vem mãe, vem cachorro, papagaio, vem todo mundo. E nós passamos a ser absolutamente intemperantes. Nós passamos a ser irascíveis. E aí quando eu fiz aquele comparativo, quando eu digo que alguém está agindo assim, o cavalo não tem culpa. O burro também não. E nem o pobre do jumento. Mas cada pessoa aponta o outro, diz você é assim, você é assado. E nós vamos tirando as pessoas, vamos quebrando aquilo que Jesus jamais fez e faz. Nós atingimos a dignidade das pessoas. Quando nós estamos brigando, seja com quem for, nós atingimos a dignidade da pessoa. Aqueles homens estavam querendo apedrejar aquela mulher, porque ela tinha ferido não a dignidade dela, mas a dignidade de todos os homens do povo hebreu. Dá para entender? Era algo demais para eles. Não era para sofrer isso. Eles não estavam nem aí se aquela mulher ia morrer. Eles queriam a dignidade deles de volta. E quando nós estamos brigando com alguém, nós apontamos essa pessoa e nós ferimos a sua dignidade. Nós queremos colocá-la lá no chão. É assim que nós fazemos. Infelizmente. E aí, quando Jesus olhou para aquilo, ele precisava tirar aquela volúpia, aquele grito que aqueles homens queriam jogar para fora de toda a sua raiva, e vinha tudo junto. E quando nós estamos assim, vem tudo junto, é a raiva do trabalho, é a raiva do chefe, é a raiva do trânsito, é a raiva de todo mundo, e nós concentramos em um só ponto. Então Jesus precisava que aquilo fosse dissipado. Diga, dissipado. Ele olhou para outro foco. Então quando eles olharam para o foco, Jesus fez uma indagação que acabou com toda a discussão. Olha o prisma. Olha a psicologia utilizada por Jesus. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Por que Jesus não falou logo? Obviamente aqueles homens não iriam ouvi-lo. Quando nós estamos brigando, nós não escutamos o outro. É assim ou não é? Com qualquer pessoa que nós estamos brigando, nós falamos, o outro também fala, ninguém se escuta, ninguém se entende. Eu tenho que parar para ouvir. Aqueles homens não estavam dispostos a ouvir quando chegaram com as pedras na mão e perguntando a Jesus, estavam irados, não iriam ouvir. Quando Jesus tirou o foco, eles passaram a ouvir, e aquela palavra adentrou no coração deles, e eles puderam refletir, pensar um pouco melhor. Diga, pensar um pouco melhor. Quando nós pensamos um pouco melhor,
Nós passamos a enxergar a pessoa e não mais o problema. Porque a pessoa que eu estou discutindo, ela tem dignidade, ela precisa ser respeitada. Quando um pai é aviltado pela filha, pelo filho, por aquele que está subordinado a ele, um chefe, ou seja, quem for, o que é que acontece? Aquele que tem a mão mais forte, quer utilizar de quê? Da força. Então Jesus nos ensina uma didática diferente. Ele utiliza não a força do braço, não a força do instrumento, mas ele usa a força do amor, fazendo os homens pensar agora sobre eles mesmos. Diga, eles mesmos. Olha que coisa profunda. Jesus pega um bocado de homem irado, com pedras na mão, e ele do lado de uma mulher lançada sobre os seus pés, podendo também daqui a pouco, por qualquer resposta errada, ele também ser apedrejado. Ele faz com que os homens agora passem a pensar sobre eles mesmos. E aqueles homens caem em si, dizendo em si mesmos: ele acabou com a gente. Isso é tão notório que se escuta as pedras caindo ao chão, porque eram grandes. As pedras caíram ao chão. E aquela mulher não estava vendo nada daquilo. Ela só chorava compulsivamente, se condoendo pelo seu problema. Ela não ouvia o diálogo. Ela não tinha tempo, não teve tempo, porque ela chorava e só estava ali dizendo: Senhor, eu não quero morrer, Senhor, eu não quero morrer, Senhor, eu não quero morrer. Ela não ouvia mais nada. Ela não ouviu Jesus falando. Ela só ouviu o clamor da multidão querendo matá-la. Ela tentava se esconder de alguma forma, porque ficou às claras o pecado dela. O erro que ela havia cometido era um erro grave e que deveria ser punido. Então aquela mulher sabia que seria punida. Ela não via salvação nenhuma, ela não via nenhuma possibilidade de alento. Mas naquele lado, ao lado dela, tinha uma fonte. Era uma fonte inesgotável de amor que aquela mulher passaria a conhecer. E aquela fonte inesgotável de amor ainda não tinha sido bebida. Jesus tinha dado daquela fonte para aqueles homens, fez com que eles refletissem, e aqueles homens começaram a jogar as pedras ao chão e saíram. Quando nós paramos de enxergar o outro como sendo um problema, nós passamos a devolver a dignidade, nós começamos a nos encher daquilo que nós tínhamos jogado para fora, porque nós podemos extrair de nós aquilo que é bom também. Eu posso jogar para fora aquilo que eu tenho de bom dentro de mim, e eu posso perder. Então eu preciso agora de Jesus, para que Ele me ensine a recuperar o tempo perdido. Diga, recuperar o tempo perdido. Quando aqueles homens fizeram isso, eles olharam para trás, deixaram aquela mulher e foram embora. Cada um teve agora se preocupar consigo mesmo. Cada um teve que se identificar em algum problema. Algum se viu em algum pecado, em algum erro. E eles passaram e foram embora. Aquela mulher continuava a chorar. E Jesus começou a tratar dela. Ele havia tratado a multidão, agora precisava tratar aquela mulher que tinha tido a sua dignidade jogada no chão. O seu nome não valia nada, sua história não valia nada, seus pais não valiam nada, sua família não valia nada, seu nome não valia nada. Ela, portanto, não valia nada. O preço dela era o preço de uma mulher já em escarnecimento, era uma mulher adúltera. Ela tinha perdido até o nome. As mulheres hebreias não tinham direito a recenseamento. Pouco se conhecia, poucos nomes se conhecem na Bíblia acerca das mulheres. Muito poucos nomes. Os nomes dos homens são relatados na genealogia, desde o início, lá em Gênesis. Mas os nomes das mulheres, pouco se fala. Agora, Jesus olhou para aquela mulher e perguntou para ela. A primeira coisa que Jesus fez com que ela olhasse para cima. Diga, olhar para cima. Aquela mulher estava olhando para baixo. A sua autoestima estava lá embaixo. Aquela mulher não conseguia mais olhar para cima. Porque se ela olhasse para cima, ela estava vendo o seu pecado. Então Jesus fez com que ela olhasse para ele. Mulher, ele perguntou: aonde estão os teus algozes? Jesus fez com que ela agora passeasse no panorama e tentasse
encontrar as pessoas que estavam tentando matá-la, ela disse para Jesus: não vejo nenhum. Então Jesus, em um ato de bondade, como uma fonte de amor, que devolve àquela mulher tudo pela qual haviam tirado dela, Jesus disse para ela: nem eu. Como alguém que recupera, a fonte restitui, a fonte restaura, a fonte traz descanso. Então Jesus devolveu àquela mulher tudo de novo. Diga: tudo de novo. Jesus passou a ser a fonte inesgotável de amor, devolvendo àquela mulher dignidade. Mas ele lançou sobre ela um enorme desafio. O mesmo desafio é lançado para nós todos os dias. Não somente na igreja, não somente no trabalho, não somente no carro, não somente nas reuniões familiares, aonde quer que nós estejamos. Deus tem uma recomendação a nos dar: vais e não peques mais. Quando nós olhamos para aquela mulher, nós somos capazes de entender que ela estava em erro, ela foi perdoada pelo seu erro, mas Jesus disse: vais e não peques mais. Muda a tua conduta, porque eu agora te faço alguém que vai gerar outras fontes de amor. Aquele ensinamento foi como alguém que é desafiado a plantar, a construir fontes aonde vai. Aquela mulher passa a ser um ícone que vai estar trazendo às pessoas mudança, restauração, transformação, consolo e possibilidade de restituição e possibilidade de mudanças gerais nas suas vidas. Cada pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus mudou. Se nós tivermos um encontro pessoal com Jesus, iremos mudar. Mas pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Que eu não tive ainda? Amado, se você for realmente honesto com você mesmo, provavelmente você vai descobrir que ainda você não teve um encontro com a verdadeira fonte. Porque quando eu bebo da água de Jesus, eu não sou mais o mesmo homem, nem posso ser. Se eu bebo da fonte de Jesus, eu não sou mais a mesma mulher, nem posso ser. Se eu bebo da fonte de Jesus, eu não sou mais o mesmo jovem, eu tenho que ser diferente. A minha família é diferente, tudo na minha vida é diferente, as minhas condutas são diferentes. Os meus hábitos são diferentes. Nós passamos a ser um ex de alguma coisa. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus, ele passa a ser ex alguma coisa. Não tem jeito. Amém? E você vai ser acusado porque você é ex. As pessoas que eu encontro, que faziam parte da minha juventude, outro dia eu encontrei um que é agente. E ele disse: rapaz, vamos sair? Eu digo: vamos. É bom que a gente bota a conversa em dia, a gente toma umas. Eu digo: eu não bebo mais. Mas tu enchia a lata, né? Ou seja, as pessoas ainda apontam sobre você aquilo que você era. Então eu passei a ser um ex. E se eu bebia para o alcoólico anônimo, uma gota é igual a ser alcoólatra. Então eu sou um ex-alcoólatra. Algumas mulheres precisam ser ex-chocólatras. Não é verdade? Não gostei, pastor. Só os homens riram, né? Então nós precisamos entender que Deus tem para nós e tem para nos dar muitas fontes. E são fontes inesgotáveis de amor. Amém? Então vamos lá. Entendido isso, Jeremias estava falando para um povo que tinha se afastado da fonte, tinha se afastado de Deus, era um povo que estava seco, é um povo que estava sem entendimento. E ele teve que dizer para aquele povo: vocês vão ficar 70 anos cativos. E o verso de número 13 diz assim, aleluia: porque o meu povo fez duas maldades. Diga: duas maldades. A primeira, queridos, a mim me deixaram. Deus estava falando do seu povo, do povo escolhido, a quem ele escolheu com a sua própria mão. Um povo que tinha saído
das raízes de Abraão. Nós estamos aqui como povo de Deus. Diga, povo de Deus. Eu e você somos povo de Deus, e alguns, segundo o Senhor, não estão andando com Ele, deixaram a Ele. E o texto fala, o manancial de águas vivas. E Deus está dizendo, me deixaram, eu que sou a fonte de águas vivas para o meu povo, eles me deixaram. E o texto fala que cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Se você tiver com a versão talvez atualizada aí, vai estar dizendo cisternas rachadas, que não retém água. É aquele que se enche aqui, está com a quartinha, com um pote, está enchendo, mas está esvaziando tudo. E quando vão embora, já não tem mais, só fica a umidade daquilo que deveria ser fonte inesgotável de amor. Nós estamos talvez nos afastando de Deus, que é a fonte, manancial de águas vivas. Estamos trazendo sobre nós, ou fazendo segundo o nosso querer. O que o texto está explicando é isso. O povo faz segundo a sua vontade, e nós estamos fazendo segundo a nossa vontade, estamos fazendo do nosso jeito, estamos sem água, estamos sem manancial, estamos sem fonte, estamos sem a presença, estamos sem Deus. Então nós estamos caindo, estamos fracos. Então você pode começar a perceber que talvez a sua fé esteja muito fragilizada. É importante crer naquele que diz que vai fazer. Esse Deus não mudou, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Talvez você não tenha recebido ainda e não tenha entendido. Deus está querendo te encher, mas Ele não consegue, porque você está todo rachado. Rachado por quê? São lutas, são perseguições, são adversidades, são aflições, são angústias, são perturbações, são coisas que você e eu não vemos, que acontecem no reino espiritual. E muitas vezes nós estamos acusando pessoas. Como eu disse no início, acusamos o marido, acusamos a esposa, acusamos os filhos, acusamos o colega do trabalho, acusamos o chefe, acusamos os governantes, acusamos todo mundo. E Deus está querendo ter um particular comigo, dizendo, você que está cavando cisternas rotas, que não retém água, você precisa mudar o seu jeito de agir. Você precisa mudar o seu jeito de entender as coisas. Eu estou querendo te encher, eu te encho. Você vem à minha casa, você chora, você até fala em línguas estranhas, você é usado como profeta para dizer algo para alguém, mas você não retém para si mesmo. A sua fé está indo embora. Quantas pessoas eu conheço que são profetas e profetisas, que são capazes de dizer coisas da parte de Deus tremendas, mas quando eu olho para as suas vidas, para as suas casas, eu não consigo enxergar o que elas são capazes de serem usadas para dizer. Não há absolutamente comunhão. Muitas vezes a casa ela é absolutamente comandada sobre todos os aspectos pela esposa. A mulher é a grande gestora, a grande administradora da casa. Mas se o marido for omisso naquilo que ele foi chamado para estar se impondo, pode perceber que a casa vai de mal a pior. As casas que eu conheço que o marido não se impõe como líder, os filhos são os primeiros a denunciarem como vão ou como vai o relacionamento. Tem que haver hierarquia, não foi criada pelo homem, foi criada por Deus. Deus diz, Jesus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Então há uma mudança, porque nós sofremos com essas ditaduras sociais que nos foram impostas, porque nós somos um povo do Nordeste que tem que ser guiado por aquilo que é estigma, machista. Então nós fomos criados com isso. Então a mulher não suporta isso. A minha mãe, a nossa mãe, ela deixou de estudar porque o meu avô disse, mulher foi criada para cuidar da casa, do marido e dos filhos, não para estudar. A mãe queria ser jornalista, tocava sanfona, pintava muito bem, continua sendo um artista de mão cheia. Quem vê o Facebook da minha família verá uma mulher que não se cansa de fazer a alegria dos outros. Se veste de palhaço, se veste de Carmiranda,
se veste até de jogador de futebol, com os cabelos desse tamanho. E ela faz essas coisas, porque ela se alegra com isso. Ela é assim. Nós aprendemos que a mamãe, para ficar feliz, ela precisa de pouca coisa. Basta um picolé de limão ou um calzone. Antigamente era de marguerita, não sei qual que ela gosta agora. Continua sendo, né? Então você quer ver a mãe alegre, é só fazer isso. Tamanha a sua ingenuidade e alegria de viver. Ela tem 67 anos. E quantos de nós não consegue estar alegre ainda no início da nossa caminhada? Quantos de nós não consegue estar alegre? Você pode pensar, mamãe, então minha mãe deve ser uma pessoa que não tem problema nenhum. Hoje ela está sendo mãe da sua mãe. Ela tem que dormir pouco, trabalhar muito, sofre com fibromialgia, com dores, sofre como toda pessoa de idade, sofre. E se não fosse a alegria que ela tem interna, talvez ela já tivesse até ido. Agora imagine que todos nós passamos por lutas, por dificuldades e precisamos enxergar que Deus tem um propósito muito precioso na nossa vida. Mas é importante que eu aprenda que talvez eu esteja como um vaso ou como uma cisterna toda rachada. Recebo, mas não permanece nada sobre mim. Então Deus quer mudar isso. Esse é um panorama geral de quem eu sou. Quando nós estamos vindo à igreja para aprender algo sobre Deus, Deus quer que eu aprenda algo sobre Ele e a sua palavra. Então Deus quer me ensinar que eu preciso, antes de qualquer coisa, até antes de conhecer o que Deus quer que eu conheça acerca do sobrenatural, Deus quer que eu conheça acerca de mim mesmo. Do que eu sou capaz de fazer. Do que eu não sou capaz de fazer. Que eu enxergue as minhas limitações. Que eu aprenda a lidar com as frustrações. Que eu aprenda a lidar com aquilo que se tornou limite na minha vida. É importante nós aprendermos limites. Filhos, pais, homens, mulheres, nós precisamos aprender limites. Existe limite para tudo e nós ficamos querendo ultrapassar os limites. Toda vida que a gente ultrapassa o limite tem uma multa para isso. Existe um aborrecimento que se causa. Existe um desgaste que se provoca. E nós não queremos aceitar. Amados, passa acima de 80 num local que tem limite de 60. Tu vai chegar na tua residência lá uma notificação de multa. Passa no sinal vermelho, é o limite, é uma fronteira. E nós não aprendemos isso no lidar no dia a dia uns com os outros. Porque esta palavra parece que não faz parte. Parece que faz comichão nos meus ouvidos. A palavra de Deus é uma só, não muda. Por favor, anote para você nunca mais esquecer. Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 39. Lá fala dos 2 grandes mandamentos. Eu preciso aprender isso. Afinal de contas, Deus é a fonte inesgotável de amor. Lá diz, o primeiro e grande mandamento, dito por Jesus quando interrogado pelos fariseus. Os fariseus estavam interrogando a Jesus acerca dos mandamentos, queriam pegar Jesus de alguma forma. Então ele disse, o primeiro e grande mandamento é amar o teu Deus sobre todas as coisas. No livro de Marcos ele fala de que forma isso deve ser feito. Existe uma forma de amar, a forma adequada de amar. E ele diz, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e de toda a tua alma. Vamos lá, vamos dizer isso? Como é que eu tenho que amar a Deus? Com toda a minha força, com o meu entendimento, com o meu coração e de toda a minha alma. Amém? Ora, o que é que está sendo dito nessas 4 palavras? Eu tenho que me entregar inteiramente, integralmente. Diga integralmente. Olhe para o seu irmão, olhe nos olhos dele, no fundo dos olhos dele, diga integralmente. Esse é o tipo de amor. É o tipo de amor que eu olho para o outro e sou capaz de dar a vida por ele. Esse é o tipo de amor ágape. É o amor que suplanta todo e qualquer problema. É o único que pode ultrapassar o limite. O único. Mas há o segundo e grande mandamento. Ele diz, o segundo mandamento é amar o teu próximo
como a ti mesmo. Então há um parêntese no meio desse mandamento. Mas antes que eu diga isso, lá ele explica, esses dois mandamentos, ou desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, Velho e Novo Testamento estão baseados, sustentados nesses dois mandamentos. Amém? Essa fonte inesgotável de amor me ensina que amar ao próximo como a mim mesmo é um grande desafio. Eu já falei isso outras vezes, agora imagine, olhe para a pessoa que está do seu lado. Parou? Talvez seja uma pessoa que tenha laços de sangue com você. Talvez seja uma pessoa que esteja ligada a você agora através da célula, dessa unidade de amor. Talvez você esteja ligado a ela por algum laço fraterno. Talvez você esteja ligado a essa pessoa por laços até sociais ou qualquer outro tipo de laço em que você esteja criado. Talvez você esteja agora enlaçado por essa pessoa pelo amor estorge, que é o amor que nos faz ser unidos como amigos. Então imagina, você tem um laço com essa pessoa, mas é incrível que qualquer coisa que essa pessoa faça que eu não goste, qual é a nossa reação? É nos afastar. Então eu preciso aprender que amar ao próximo como a mim mesmo é um grande desafio. Diga, grande desafio. E aí, amados, é onde eu começo a enxergar que quando eu não amo o meu próximo, eu descubro que eu não amo a mim mesmo. Eu descubro outras mazelas que existem dentro de mim. Quais são? Eu tenho uma baixa, e é assim mesmo, viu? É antagônico, paradoxal, mas é assim mesmo. Eu tenho uma baixa autoestima. Eu começo a descobrir que eu tenho um complexo de inferioridade. Então eu não posso ouvir ninguém, eu tenho que falar primeiro. Eu não aceito que ninguém fale na minha frente. Eu não aceito que ninguém venha tentar me ensinar. Eu não aceito. Então nós fomos criados, talvez se você tenha sido criado assim, há um grande problema de relacionamento com você e seu cônjuge. Talvez exista um grande problema de relacionamento com você e seus filhos, ou vice-versa. Você vai passar isso de pai para filho. E o que é que você está passando para ele? Você não vai conseguir se amar e terá grandes problemas nos seus relacionamentos. E quando você encontrar com Deus, e Deus tentar te ensinar isso, você não vai conseguir amar a Deus da forma como Deus te chama para amar, porque você não consegue amar a si mesmo. E isso é um grande desafio. Então eu preciso aprender que dentro de mim precisa ser apagada uma chama que corrói a minha vida, para que seja acesa uma outra chama que me faz viver. Quando eu aprendo isso, eu vou entender que Deus verdadeiramente é uma fonte inesgotável de amor. E a minha vida muda. Porque eu vou começar a olhar o outro como superior a mim, eu vou começar a olhar ao outro com obediência, com respeito, eu vou olhar ao outro com cordialidade, com mansidão, com bondade, com fidelidade, e todos aqueles, ou aquele fruto do Espírito, que são 8, que está em Gálatas capítulo 5, no verso 23 e 24, eu começo a tomar posse. Então eu agora já não sou mais o mesmo. E aquilo que tem em Mateus capítulo 5, a partir do verso 3, eu começo a tomar posse daquelas 8 bem-aventuranças. E eu vou começar a entender o que Deus está querendo para a minha vida. E quando Ele fala que aqueles que choram verão a Deus, os mansos herdarão a terra, os pacificadores estarão com Deus. E na última, que é a mais impressionante de todas, salvo engano, o verso 11: bem-aventurados sois quando vos injuriarem. Diga, injuriar. Quem é que gosta aqui de ser injuriado? Nós talvez ainda não aceitamos ser injuriados. Queremos ir à forra, queremos pisar o outro. Então eu começo a descobrir que eu não vou amar o meu próximo nunca. Então eu vou lá um pouco mais na frente, em Mateus capítulo, no mesmo capítulo, no verso 43 em diante, ele diz assim: ama ao teu inimigo e ora por quem te persegue. O verso 48 é profundo, quando diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Eu vou lá atrás, e aí ele diz: bem-aventurados sois quando vos injuriarem. Diga, injuriar.
nunca mais, quando alguém te injuriar, você pode se aborrecer com ela. Nunca mais, pastor? Nunca mais. E o texto continua dizendo, quando vos perseguirem, diga perseguir. Pastor, agora também não dá não. Me perseguir eu vou fugir, e se eu ficar com muita raiva eu vou voltar e vou. E tem gente ainda que é muito valente, não? Amados, se tinha alguém valente, eu me via mais valente do que 10. Não tinha medo de carro indo para cima de mim. Não tinha medo se era 2, 3, 4. Havia uma ira e uma força descomunal e algo que não era de Deus, que agia sobre a minha vida. Então, se alguém me perseguisse, era um problema terrível. Deus me deu grandes livramentos. E deu grandes livramentos a outras pessoas. Eu fiz muita gente sofrer com a minha maneira de ser. E muitas vezes era só com as palavras. Eu destruía pessoas com palavras. Então, ser perseguido não é algo fácil. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, mas ainda tem mais. E disserem todo mal, mentindo contra vós. Ou seja, alguém vai levantar falso contra você, alguém vai tentar ir contra você, e a Bíblia está dizendo, bem-aventurados sois, quando fizerem tudo isso contra você. E no verso 12 explica o porquê. Porque Deus tem reservado para cada um que passar por esse processo, um galardão eterno. Diga galardão eterno. Deus tem uma fonte eterna de amor, de convivência, de relacionamento que não vai se acabar. Ou seja, talvez você ainda não tenha provado dessa fonte inesgotável de amor, e Deus tem reservado para mim e para você coisas ainda muito mais profundas e preciosas. Diga profundas. Diga preciosas. Falando em precioso e preciosa, olhe para a pessoa que está do seu lado. Ela é sua amiga, seu amigo, seu parceiro, sua parceira, seu marido. Ele não é mais cavalo não, é maridinho. E ela não é mais bruxa não, é esposinho, né? Fazer como meu pai diz, meu bem. É engraçado meu pai chamando minha mãe de meu bem. É a cara dele, meu bem. Então imagina só que Deus está reservando para nós. Foi legal aí atrás, eu estou vendo um negócio aí diferente. Um clima de romance apareceu por aí. Glória a Deus. Então nós temos o privilégio de estarmos sendo agora conduzidos para desfrutar de momentos muito mais preciosos e profundos diante de Deus. Então, para terminar, que eu só vou falar exatamente sobre cada coisinha dessa no nosso próximo encontro. O que é uma fonte? Você já descobriu o que é uma fonte? Conheço, pastor, lá perto da minha praça tem um chafariz, a fonte. Estou falando de outra fonte. A fonte é um lugar, diga, é um lugar de refrigério, de conforto, de descanso, de recomeço, de restauração e de restituição. Pastor, você não sabe. E nós vamos descobrir que o tempo sozinho com Deus é uma fonte. É uma fonte de refrigério, é uma fonte de descanso, de consolo, é uma fonte de restauração, é uma fonte de recomeço, é uma fonte de restituição. Quando nós não vamos na fonte, nós ficamos com sede de justiça, com sede de alimento, porque a palavra de Deus diz que ela é pão e é água. E água para a vida, e para a vida eterna. Então eu tenho que me descobrir agora que talvez eu não tenha buscado tanto na fonte quanto eu deveria. Eu digo e dou desculpas que não tenho tempo. Eu dou desculpas que é difícil ler, que dá sono. Então eu preciso buscar e tentar agora algumas estratégias. Eu não posso ler a Bíblia de qualquer jeito. Como é que o senhor me ensina, pastor? Ore,
antes. Senhor, tira os impedimentos. Se desafie. Porque eu conheço pessoas aqui que sentam e conseguem ler um livro de romance e não sentem sono nenhum. Então eu preciso descobrir que existe uma batalha espiritual para que eu não conheça aquilo que eu preciso conhecer. Diga conhecer. Mas por que, pastor? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então nós precisamos estar libertos de muitas coisas. Existem coisas que nos prendem, que querem nos levar cativos. E eu estou falando daquilo que eu falei no início. O povo estava sendo levado cativo por quê? Porque tinha abandonado Deus, a manancial de águas vivas. Deu para entender? E o povo fez conforme a sua vontade. Então quando nós deixamos de ir, ou de fazer o TSD, pastor, o que é o TSD? Eu ainda não aprendi o que é isso. Diga TSD. Tempo sozinho com Deus. Quer um outro nome para isso? Devocional. Mas é só você e Deus. Sem ninguém. Sem ninguém, pastor. Sem esposa, sem filho. Só você e Deus. Diga só eu e Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga só você e Deus. E aí nós não temos esse tipo de encontro. Então Deus não consegue mexer e começar a retirar e me fazer enxergar, porque a mulher adulta teve esse tipo de encontro. Era só ela e Jesus. Ele perguntou: aonde estão os teus acusadores? Não vejo nenhum. Então eu preciso estar com ele. Eu preciso ter um encontro com ele. Eu preciso ter intimidade com ele. Eu preciso andar com ele. Amados, Deus anela por isso. Desde o início de tudo, Deus anela por isso. Amados, no capítulo 3 de Gênesis, está escrito, no verso 8, que Deus desceu à terra e procurou Adão e Eva, no final da tarde, e os chamou. Nos finais da tarde, diz o texto, que Deus descia para falar com eles. Então, havia um momento para estar com Deus, há um momento reservado para estar com Deus, só nós e Deus. Só eu e Deus. Amém? E quando eu descubro isso, eu preciso reservar um lugar na minha casa. Eu preciso reservar um lugar no trabalho. Eu preciso reservar um lugar em algum canto. Pastor, tem que ser quanto tempo, meu irmão? Depende de você. Pode ser por 30 segundos. Pode ser por 1 minuto. Pode ser por 5 minutos. Pode ser por 10 minutos. Pode ser por 15 minutos. Vai depender de você. Eu só sei de uma coisa. Que quanto mais a gente bebe da fonte, mais a gente quer dela. E se eu estou querendo mais dela, eu vou ser influenciado por ela. E ela vai mudar o meu ser. E eu passo a ter palavras diferentes, hábitos diferentes, comportamentos diferentes. E as pessoas vão começar a enxergar em mim uma pessoa diferente. Porque o meu encontro com Deus, todo encontro com Deus muda alguém. Vou falar sobre isso mais na quarta-feira que vem. Agora imagina, o encontro que Moisés teve com Deus. Mas Moisés não parava por aí. Ele queria ter mais encontros com Deus. Amados, ele disse: Senhor, eu quero ver a tua glória. Se ele visse de fato a glória de Deus, vendo Deus face a face, ele morreria. Mas Deus fez de algo de tal forma que ele pudesse contemplar a glória de Deus. Deus o escondeu na fresta de uma rocha e Deus disse: quando eu passar, você então sai e você vai me ver. E ele contemplou a glória de Deus. Agora sabe o que Moisés fazia? Queria muito isso. Será que você quer muito isso? Porque nós queremos muitas coisas. Tem gente já pensando, já no ano que vem, nas compras do Natal. Tem gente já pensando no retiro. Tem gente já pensando em muitas coisas. Tem gente já pensando como é que vai ser 2015, já planejando 2015, mas não está pensando no hoje, no agora. Amados, hoje eu cheguei no trabalho, finalzinho da tarde descobri que uma agente faleceu, vitimada, um ataque fulminante no coração, e ela só tinha 42 anos. Uma crente em Cristo Jesus. Era a única agente que usava saia, porque ela não queria usar calça. Talvez porque lá a religião, a igreja dela era muito radical com relação a isso. E aí? Qual é o tempo que nos resta? Eu preciso fazer hoje. Existe a outra fonte que Deus me dá, que se chama culto doméstico.
meu momento com a minha família. Se a sua família é só você e seu esposo, aproveitem, aproveitem. Se você tem filhos, aproveitem enquanto eles estão perto de vocês. Culto doméstico, quando é que acontece, pastor? Todo dia. Todo dia, mesmo dia de culto? Sim, qual o problema? Quando é que você pode fazer? Quando vai dormir, faça. Reúna a família. Filhos, vamos orar por esse propósito. Olha que coisa bacana, você está chamando seus filhos para estarem orando juntos pelo mesmo propósito. Pai, eu estou pensando em fazer vestibular disso. Pai, eu estou pensando em estudar em outro colégio. Pai, eu estou pensando em o que o senhor me desse um negócio. Aí você vai conversar com seu pai, aproveita esse momento para dizer: pai, eu estou querendo aquele negócio no Natal. Aí o seu pai também esperto vai dizer assim: filho, vamos orar. E vocês vão desfrutar de um momento muito precioso juntos, falando sobre a palavra, enchendo o seu filho da palavra, orientando no caminho que deve andar, cumprindo a palavra, e as coisas vão mudar. Porque eles vão se encher de uma fonte inesgotável de amor. E aí acontece que a igreja, não querendo ver você somente com esses espaços, chama você a ter comunhão com os outros irmãos. Aí nós temos as células, para desfrutar também de um outro momento, uma outra fonte, que vai te ensinar a caminhar com pessoas talvez muito difíceis. E talvez você se enxergue, provavelmente, igualzinho àquela pessoa, com tanto que você reclama tanto. E você vai aprender a liderar também. Daqui a pouco você vai estar em outro ambiente, trazendo a célula para dentro da sua casa, querendo chamar outras pessoas, vendo frutificar e acontecendo aquelas fases que nós reputamos aqui: nascer, crescer, desenvolver, amadurecer e dar fruto. Esse ciclo precisa acontecer, e muitas vezes não acontece porque nós damos muito lugar a outras coisas do que aquilo que é realmente, ou aquilo que realmente traz vida. Amém? E por último, a igreja local. É a unidade onde Deus traz para que nós estejamos juntos, desfrutando de um momento como esse, onde pessoas se preocupam com você, pessoas querem te conduzir no melhor caminho, querem te orientar. Aqui existem muitas pessoas fazendo isso, estão aprendendo para si mesmas, para poder desenvolver lá fora. Então quando eu venho para cá, eu me encho, diga assim: encher. E se eu estou cheio, eu estou a ponto de transbordar para outros. Então eu chego na minha casa, então o meu culto doméstico vai ser uma bênção, porque foi muita referência aqui, foram muitos ensinamentos. Então você passa a aprender juntinho com os outros e a desenvolver. De repente em casa, a sua mulher não entendeu, você talvez não tenha entendido muito bem, seu filho não entendeu, mas você tem a oportunidade de crescer na palavra, desenvolvendo aquilo que você aprendeu também. Porque Deus te chamou para desenvolver essas habilidades pela fé. Amém, queridos? E para encerrar, tem um texto que é muito precioso. Anota aí, Isaías 12:3. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Queria te convidar a ficar de pé. Aleluia. Amados, uma criança normal, ela ri cerca de 150 vezes por dia. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque uma criança é uma fonte de alegria. Você vê meninos que estão brigando e daqui a pouco retornam a brincar, como se nada tivesse acontecido. Nós não vemos adultos assim. A igreja é um lugar de confronto, onde o seu líder, o pastor, a pastora, os discipuladores terão de confrontar você. Terão que te chamar a atenção. E muitas vezes terão que ser como o vento, jogando esse vento sobre esse, não sei como é que se diz o nome, esses bambuzeiros. Nós somos muito parecidos com os bambus. É muito difícil quebrar o homem. Ele é até lançado ao chão, mas é muito difícil ser quebrado.
O vento tempestuoso tenta tirar tudo de você. Ele sopra forte, a tentativa de te destruir. Ele balança você para um lado, balança você para o outro, mas ele não consegue quebrar você, ele até te enverga. Mas ele não te quebra. Porque as tuas fibras foram feitas nele. As tuas fibras foram feitas no Senhor. Então, por mais que alguém tente acusar você, apontar você, angustiar você, afligir você, ainda que seja algo sobrenatural tentando fazer isso, Deus não permite que você se quebre. Deus não quer que eu me quebre. Deus até permitirá que o vento sopre e que chegue até o chão. Mas logo, logo esse bambu retorna. E ele retorna sem arranhões. Porque até a casca se renova. E quando ele estiver pronto, que estiver maduro, ele vai sair para servir para uma outra coisa. Então Deus está esperando que nós venhamos amadurecer. Porque dos bambus podem fazer muitas coisas. Então Deus está esperando que eu e você possamos agora tomar posse de algo melhor. Toda criança sorri em média 150 vezes por dia. Elas são uma fonte de alegria. Quantas vezes você sorriu hoje? Não deu tempo. São dores, são cardos, são lutas. Quantas vezes você pode olhar para a vida como sendo uma oportunidade de mudança? Queria que você fechasse seus olhos. Queria que por 30 segundos você pudesse pensar assim: Senhor, de fato o que eu ouvi, Senhor, é verdade. E eu preciso, Senhor Deus, tomar posse de uma outra conduta. Eu preciso sorrir mais, eu preciso ser fonte para poder ajudar outros. Hoje, Senhor Deus, eu quero poder tomar posse desse chamado, desse convite, desse desafio. Eu quero, Senhor Deus, poder agora jorrar águas de vida, como mananciais de águas vivas, porque de Ti eu encontro, Senhor, e eu sou como um cano que vai levar, eu sou como uma tubulação que vai levar para o meu lar, para o meu casamento, para a minha família, para onde quer que eu esteja, para que todos possam saber que eu sou fonte, para que todos possam saber que ainda há a possibilidade de eu restaurar e ser restaurado e a alegria voltar a brotar de mim mesmo. Se você tem sentido isso, se você se enxergou nessas circunstâncias, Deus está te chamando para a fonte. Deus está te chamando para restaurar a fonte. Deus está te chamando para tomar posse desse lugar de refrigério, desse lugar de consolo, desse lugar de descanso, desse lugar de restauração, desse lugar de restituição. Deus está te chamando para tomar posse. Não tenha vergonha de nada. Seja fonte, é isso que Deus quer que você seja. Não importa o tempo que você tem caminhado, é mais importante estar presente. Eu não quero ser levado cativo, nem você. Mas o povo escolhido de Deus foi, porque deixou o manancial de águas vivas. Eu não quero deixar. E se tenho deixado, o Senhor Deus me restaura, me leva de volta, Senhor. Eu quero ser cheio, eu não quero cavar cisternas rotas, cujas águas não se contêm. Eu quero estar cheio, Senhor Deus, ao ponto de transbordar, mas não ao ponto de esvaziar. Eu quero, Senhor. 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 Aleluia. Coloca a tua mão direita no teu coração, por favor, e repete assim comigo. Meu Deus, se até aqui eu tenho sido como uma cisterna rachada, eu te peço, Senhor, que eu possa ser restaurado, porque eu quero ser fonte inesgotável de amor, ao ponto de transbordar águas vivas dos mananciais que descem do teu trono, que me enchem e que me fazem levar aonde quer que eu vá
Eu quero ser fonte. Eu quero ser fonte. Eu quero ser fonte. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Por todo sempre. E eternamente. Amém, amém, amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amados, que o amor e o poder de nosso Deus e Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as virtudes e os dons preciosos do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós, e quem crê assim como eu creio, diga amém, diga graças a Deus, e dê a paz ao seu irmão sorrindo, com muita alegria. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.